Durante séculos, a prática cristã católica, principalmente, consistia em identificar os nossos erros, nossos pecados e confessar esses pecados, esses malfeitos. A bem da verdade é que toda a tradição espiritual encontra nas atitudes do ser humano falhas porque nós somos falhos. Mas dentro do contexto abraâmico, a ideia da confissão como um meio de expiar o pecado, de sair dele, sempre foi uma forma técnica da gente avançar no caminho. Entender um pouco sobre isso? Historicamente, espiritualmente, existe função hoje em dia na confissão dos nossos malfeitos? E se sim, para que serve confessar para alguém qualquer coisa? Esse canal está de mudança para o Louca Sabedoria, porque foi onde a gente começou um podcast novo. Você não gostou da ideia da gente mudar de um canal que está com 50 e tantos mil inscritos para outro que está com 5 nesse momento? Vai reclamar com o Douglas Flamino. Vai lá, em vez de escrever Pocahontas, fala assim: por que você mandou o Guilherme fazer outro canal? Eu gostava do antigo. Interrogação. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós falamos de meditação, revolução de si, meditação e autoconhecimento. Além desses conteúdos gratuitos, tem o nosso clube de membros, que foi lá para o novo canal. Todos os conteúdos que estavam aqui estão lá. A gente faz reuniões no nosso instituto. O Instituto Revolução de Si oferece até meditações gratuitas às quartas-feiras para quem queira começar. Existe o nosso curso, a Jornada da Meditação, para quem queira de fato aprender a meditar com profundidade, com propriedade e clareza. Os novos cursos já estão vindo, e quem quiser um atendimento personalizado que abarque tanto a parte terapêutica, espiritual, meditativa, é só dar uma olhada no link aqui embaixo, que tem tudo constado, né? E tem também os retiros, tem as meditações lá na Índia, tem o nosso curso na Índia, Atma Sadhana. Então, dá uma olhada nos links e, se puder, deixa seu comentário aqui embaixo, crítica, sugestão, dúvida. Eu gosto de ler o que vocês têm para dizer sobre o que a gente fala aqui, para fomentar a nossa sangue online, a gente ir mais longe, aprender mais e tal. A gente vai falar sobre confissão e na verdade, o que me inspirou a isso foi o trecho desse livro aqui, Daughter of Fire. Eu já falei dele algumas vezes para vocês. Tem um vídeo sobre a Irina Tweed da época que eu acabei de ler a primeira vez. É um livro gigantesco. Ele é um livro monumental em importância para a minha vida, mas ele é gigantesco em tamanho. Eu descobri esse livro por causa de um outro livro que também me é muito caro, muito especial, que é A Caverna na Neve, da Tenzin Palmo. Então, uma parte lá, a Vicky Mackenzie, a autora, cita a primeira versão desse livro aqui, chamado Chasm of Fire, né, que é Abismo de Fogo. E depois, a versão completa dele, Daughter of Fire, a Filha do Fogo, conta a história dessa mestra Sufi, treinada por um mestre na Índia. E numa das partes, esse cara aqui, Rai Sahib, diz para Irina Tweed o seguinte: ela é uma russa, radicada na Inglaterra, teosofista, aristocrata, rica, portanto, e que vai para a Índia, nem estava muito esperando um mestre. Ela achava que os mestres dela eram aqueles mestres ascensionados. Sabe aquela galera do Airbrush? Esse cara daqui, ó. Ela achava que eram eles, e aí de repente ela encontra esse cara! E eu coloquei assim, porque embora ele fosse iluminado e magnífico, ele não tinha nada do Airbrush, assim, do... Ele... Por isso é Daughter of Fire, né? O treinamento dele é tapa na porta, pé na cara. Não, pé na porta, tapa na cara, é isso. Tapa na porta, pé na cara. E aí, em uma das partes, lá no começo, ele diz assim pra ela, como algo técnico, né? Ele diz assim: olha, ela chega lá no ashram dele, ela vai pra estudar com ele, meio que sem esperar, e conhece esse cara, ele vira ela do avesso, ela vira uma mestra. Mas a jornada dela pra isso tá nesse livro, e ele diz assim: você precisa escrever, you must write down, todos os seus erros e malfeitos que você cometeu desde a sua infância. Vai servir como uma confissão, como uma espécie de currículo dos seus pecados. De outra forma, pode ser que um Deus algum dia te chame para dar conta desses pecados. Quando você cumpre a confissão, então você se torna livre deles. Todo mundo tem que fazer isso. A Lillian Silburn, sua irmã, né, de Sangha, também já fez. Você deve fazer isso se você quiser trilhar o caminho e entrar na arena. A arena espiritual. Não há outro caminho. Confissão deve ser confissão. Não podem haver segredos entre você e o seu mestre, entre você e seu professor. Eu fiquei fria, né? Eu fiquei enregelada, eu enregelei. Esse foi um golpe inesperado. Como eu poderia lembrar de todos os malfeitos e erros da minha vida? Que tarefa apavorante. Mas eu entendi o valor dela. Ele estava sentado naquele
tapete, os joelhos perto do seu queixo, no sua negócio de lã, e a noite estava quase toda sobre sua face. Ele parecia sério, sua voz estava cansada. Eu fui para casa então e chorei por um longo tempo, sendo incapaz de parar. Foi um estado meio traumático. Chorar e algumas vezes mesmo sem alguma razão. Esquecendo coisas, sendo assolada pela escuridão, terríveis medos. Nenhuma das reações era normais, obviamente. Magnificando certos acontecimentos, hiperbolizando certos acontecimentos que eram de sem nenhuma importância, e negligenciando importantes feitos por outro lado, né? Então, não parecia nem um pouco legal. Então, vamos esperar que no fim, que eu chegue ao fim disso sem um dano permanente ao meu estado mental. À tarde, nós fomos caminhar, e eu lembrei que eu não posso cometer o mesmo erro uma segunda vez. A Lilian Silburn, por outro lado, riu e me deu um grande sermão, implicando que nós não deveríamos dizer tais coisas. Nós devemos nos apegar a algo. Ao invés de dizer e pensar, com sua vontade, eu serei capaz de fazer isso. Seja assim, nenhum orgulho vai permanecer em qualquer coisa que você faça ou atinja. O capítulo chama-se o Curriculum Vitae dos Pecados, né? Depois tem uma longa lição dele explicando para ela porque foi tão difícil e tal. Então eu vou explicar a lição do livro agora. Guarda ela na cabeça. Nós vamos percorrer um caminho. E se você não está disposto a percorrer o caminho, vai assistir mini comidas. Calma, tô brincando. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu quero percorrer a história dessa coisa de confessar os pecados e entender depois de que forma técnica um mestre faz isso. Porque desde lá da antiguidade, Jesus fazia, e antes dele outros mestres também, as pessoas reconhecerem os seus malfeitos. E me parece que é algo muito comum a todas as tradições espirituais, a questão da verdade. Satya. Satyam Shivam Sundaram. Deus é verdade, bondade e beleza. Satyameva Jayate. Somente a verdade triunfa. Será? O que é de fato é o que aparece. A realidade é aquilo que dura. O que não é fato, o que não é verdade, cai por terra, desaparece. Então, como meio de explorar e de encontrar a si mesmo e de erradicar o sofrimento, a primeira coisa que a gente tem que perseguir é a verdade. A verdade da coisa, a verdade da existência, mas também a verdade, a micro-verdade das coisas pequenas da vida. Assim como a gente tem que procurar esse amor puro, vasto, magnífico que se encontra quando você está ancorado nessa presença absoluta do Samadhi, mas que o amor pelos amigos, o amor pelos encontros, o amor pelos amantes, o amor pelos filhos também dão mostras desse grande amor. Então, nos parece que é algo comum, um paralelo muito razoável dentro de todas as tradições espirituais, essa perseguição, essa aspiração pela verdade. Já percebeu isso? Todo mestre fala sobre isso. De alguma forma ou de outra, tem passagens no Swami Rama, aquela história que ele manda o juiz não mentir mais, ele só se ferra, depois dá tudo certo. Tem passagens no Evangelho Ramakrishna, tá cheio. Já percebeu? Não tinha parado pra reparar. É um fator muito significativo, assim. O Yogananda, logo no começo da autobiografia de um yogi, tem aquele episódio com os furúnculos, né? Que a irmã dele tá passando unguento pro furúnculo. Ele fala, acho que eu vou passar também, porque eu também tô. Aí ela fala, mentiroso, não tem furúnculo nenhum. E ele fica puto, ele fica ofendido, dizendo, eu sou um yogi, a verdade não me falta aos lábios. E como a verdade se manifesta em mim, eu vou dizer o seguinte, amanhã eu vou estar com um furúnculo muito maior que o seu. Olha que louco. No outro dia ele apareceu com um furúnculo que deu até febre, foi um horror. Então, a verdade sempre nos ancora num lugar para além do medo e da esperança, para além da expectativa, para além da delusão ignorante. A vidya, aquilo que não é, a distorção, a confusão, é a razão do sofrimento. Então, reconhecer o erro é o primeiro passo para transmutá-lo em outra coisa. Reconhecer o erro e não fazer nada é muito pior, mas o primeiro passo consiste em justamente perceber o erro. É nisso que consiste a ideia do arrepender dos pecados. Tem outro vídeo, eu não sei se está nesse canal ou no novo, que eu falei sobre arrependimento, tá aqui. Mas, aqui quando a gente está falando de confissão, é o arrependimento transformado em um ato. Um ato que tem várias funções técnicas. A primeira deles, e que, claro, a Igreja Católica usou de uma maneira muito ruim durante muitos séculos, é você se vulnerabilizar ao outro. Quando você confessa um erro a alguém, você está se rendendo àquela pessoa. Você está colocando sua vida nas mãos dessa pessoa.
Porque, não raro, é muito insuportável o peso dos nossos segredos e dos nossos malfeitos. Essa ideia de confessar, inclusive, os nossos malfeitos e reparar os danos através de um processo dialético, primeiro, isso é a história da psicoterapia. Ela se inspira nessa história para isso. Mas lá atrás, as tribos autóctones da humanidade faziam esses diálogos. Ainda existem tribos, como por exemplo aquelas do Ubuntu, em que quando alguém faz um mal feito, a tribo toda, a aldeia toda se reúne em torno da pessoa, e aí existe um processo dialógico, ou da pessoa confessar os pecados, ou os malfeitos, ou da tribo toda, né, da aldeia toda, lembrar das boas qualidades da pessoa para ela se lembrar de quem ela é. Mas existe um trabalho de diálogo, um trabalho dialético, um trabalho dialógico de você reconhecer o erro e repará-lo. Porque, de fato, você não pode ir para o passado desfazer o erro, mas reconhecê-lo vai te ajudar a modificar a estrutura neurótica na qual você continuava errando. Fato é que, por um lado, a Igreja Católica usou isso como o grande alento, a grande fonte de esperança para um discurso dentro do catolicismo em que parecia que você estava condenado, não importava o quê, porque todo mundo é pecador mesmo, tá danado e o que a gente precisa é de graça. E uma das formas de obter essa graça é reconhecendo, né, sua pequenez. Tá? Então eu falei que a primeira coisa é que você se vulnerabiliza, isso te traz humildade. Isso também te traz esse senso de honestidade, de veracidade sobre si. E, por conseguinte, essa autonomia, essa propriocepção, esse entendimento de qual é o lugar em que você está na vida. Esse autoconhecimento sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos, isso é muito legal. Então a confissão meio que serviu como a avó da psicoterapia lá para a Europa medieval. De novo, a Igreja Católica usou isso para manipular, para enganar, para condenar um monte de gente. Você dava nas mãos de um monte de sacerdote desonesto os seus segredos, essas pessoas manipulavam todo mundo e toda a sociedade do jeito que ela bem quisesse. Mas dentro da via mística, a confissão tem uma função técnica, que é essa justamente de submissão, não a outra pessoa, mas submissão do ego. Olha só, ego, quando você reina sozinho e enganoso, o que você faz? Quanta gente você põe em sofrimento, quanta gente você põe na miséria. Então, presta atenção. E depois, ele tem esse processo de fazer você lembrar. Lembrar do que você fez, lembrar do que você quer, lembrar de onde você quer chegar. Então, o trabalho com a verdade dentro de qualquer circunstância de autoconhecimento, seja terapia, psicoterapia, via meditativa, é muito vital, assim, ele é central. No caso da Irina Tweed, agora explicando a forma técnica com que esse Sheikh Sufi ensinou isso para ela, ele não estava pedindo para que ela o empoderasse da vida dela. Ele estava pedindo para ela perceber o quanto ela estava disposta a se render ao caminho. Porque, bem da verdade, isso é bem pouco usual. Geralmente um guru, você sabe que ele sabe de tudo sobre você. Meu mestre nunca me pediu para confessar nada a ele. Porque também a vida do meu mestre é diferente e tal, mas sempre que eu olho para Guruji, eu sei que ele sabe de tudo que eu tô fazendo. Às vezes é um pouco desesperador, porque eu falo assim, mano, essas coisas eu queria que ninguém soubesse. Essas coisas do meu coração, não é nem que eu tenha feito nada, mas sabe aquela forma de pensar, aquele jeito que você olha pra você ou pro outro, que você fala, é melhor que ninguém saiba disso. E você sabe que ele sabe. É ao mesmo tempo maravilhoso, porque você sabe que ele continua te amando mesmo assim. Né? Mas quando o Bahá'í Sahib pede pra ela, olha, confesse tudo isso, porque isso vai fazer com que você não tenha que prestar contas com Deus. A ideia na mística é, Deus é o espelho, é o seu eu mais íntimo, o seu purificado. O karma sempre vai querer se compensar. Se você não é consciente dos seus erros e não amadureceu com eles, eles vão cobrar a conta. Na forma de neuroses, na forma de atos inconscientes e autodestrutivos, na forma de doenças psicossomáticas, na forma do que você quiser. A questão é, essa ideia de que Deus vai te pedir para prestar conta, não é um Deus punitivo, tem a ver mais ou menos com aquele Deus junguiano, né? Aquela fonte profunda e transcendental, que ao mesmo tempo é magnífica e terrível, e que vai te testar igual testou Jó, sabe? Vai torcer você para ver até onde você dá conta de se enganar sobre suas virtudes, dá conta de se enganar sobre o quanto você é especial. Porque um pouco sobre essa confissão é isso, reconhece o seu lugar, reconhece o seu tamanho. Nem tão exaltado, nem tão diminuído. É o que a Lilian Silburn, fala pra ela. Ela fala assim, eu fico aqui... Ela surtou, né?
ela chorou e tal. Falou assim, agora confessando isso aqui, eu entendi que eu não posso errar de novo. Daí a Lilian Silverman falou, não é nada disso, não é que você tá dando pra ele o poder de apontar pra sua cara e dizer, olha, você disse lá no seu diário que você fez isso, que você roubou balinha lá da vendinha do seu Quincas, e agora eu tô vendo que você tá roubando doce na minha geladeira. Não é nada disso. É pra você saber fazer um autotrabalho. E aí você se coloca na mão do mestre, e aí para o mestre ou para qualquer força, você diz que ele possa me ajudar a não cometer mais isso. Então, assim, eu entreguei a minha vulnerabilidade a você, tem a ver com uma última coisa. Não tem a ver com você só se colocar como pequeno, miserável e tal. Tem a ver com o ato da última entrega. A ideia da Bhagavad Gita de que o fruto das ações não me pertence. Nem os bons, porque a gente fala isso sempre aqui nos canais, quando fala, foca na qualidade da sua ação e na intenção com a qual você faz a ação, mas o fruto não te pertence, fica parecendo que eu estou só falando para você se desapegar dos frutos bons das coisas que você faz. Mas a ideia é que você renda aos pés de algo maior tudo que você faz. O que você faz de ruim também. Fala, olha, eu fiz, deu bosta, é isso que eu tenho para te oferecer. Tipo, você fez um bolo magnífico, né? Com a melhor das intenções, você faz um soufflé, ele queimou. Aí você fala, Deus, é isso aqui. Eu tenho isso aqui. E pode ser que antes você não tivesse nenhuma intenção boa. Você tava putaço e fez tudo errado. Fez pelas motivações erradas. Mas você vai render mesmo assim. Olha, isso aqui é o que eu tô conseguindo ser. Me ajuda. Esse trabalho de se reconhecer e de perceber que você não é em autonomia solitária. Você só é em interconexão com todos os seres. É isso o que nos amadurece, nos modifica e nos faz crescer. Quer aprender como? Vem estudar conosco.